Muito bom dia, meu nome é Gustavo Bertanha. Vou tratar de um assunto hoje que é a nossa evolução, né? Qual é o grau da nossa evolução lidando em cada setor, né? Um exemplo, quando eu comecei a treinar Muay Thai, eu lembro que eu entrei numa academia em Limeira e tinha as pessoas lá já mais graduadas, né? Eu estava começando ali numa academia que eu já tinha treinado numa antes. E eu conheci aquela academia e ali eu me vinculei muito bem. E a minha meta era, né, competir. Então, depende muito da sua meta, da forma como você enxerga aquilo que você está fazendo, né? Eu já tive inúmeros clientes já de Muay Thai e vendo por esse lado, você para refletir numa coisa, né? Tipo, o que ele quer com aquilo, né? E a forma como ele se doa para aquilo. Então, quando eu cheguei na academia, a galera, né, de um modo formal, passava o carro. Os caras atropelavam mesmo, falavam: calma, vai devagar que eu sou novo. Os caras não querem saber, né? Se você tá ali para aquilo ali e tal, ainda mais essa coisa ainda com homem, né? Aí a pancada comia mesmo. Bom, o que eu vim trazer aqui para vocês, essa reflexão, é a forma como você vê a pessoa se doando para aquilo. Como que ela enxerga, como que ela se doa para aquilo, né? Qual é o vínculo dela com aquilo, quanto ela se familiariza com aquilo, o que, por exemplo, eu não terminei de ler um livro, eu não terminei, né, de ver tal coisa, eu não terminei uma faculdade. Todas essas coisas estão extremamente envolvidas na nossa criação, né? Vou dar um exemplo clássico, mas não é universal e não é conclusivo. Um exemplo: você tem um irmão, né? E ali no caso ali, então seu pai geralmente fala: nossa, né, você ainda, né, não desenvolveu nada, você está ainda aí nesse lenga-lenga, e olha o seu irmão. E talvez o pai às vezes nem precisa. Estou falando pai, figura masculina, mas a mãe também. Mas quando a figura masculina fala, é muito mais pesado, né? Entenda isso. Fica bem mais pesado isso, muito mais. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma reflexão do que eu acompanho dentro do meu treino ali, né? Isso daí pode ser inúmeras coisas, né? Não terminar uma faculdade, não terminar um livro, você não doar-se, porque geralmente você passa uma coisa para a pessoa, né? Ela fala: ah, eu não consigo fazer isso. E para ela tá tudo bem. Ah, eu não consigo fazer isso. E a pessoa: tudo bem, né? Como se ela estivesse falando assim: tá tudo bem, né? Você não consegue. Não tem que se preocupar com isso. Você entendeu? Essa ganância do aprender, né? Do se coçar para querer saber. Não é eu não consigo, eu tenho que fazer. Alguém faz isso, né? Não é uma coisa que nem, né? Você chegou ali numa aula, você não está pedindo para a Daiane dos Santos veio e fala: manda um duplo aí, né? Um mortal duplo. Dá para fazer um dia, mas não é tão simples, né? Então, estou falando de uma coisa mais básica, uma coisa mais simples, alguma coisa que está ali no seu poder, que depende um pouco, né, da aptidão, da vontade sua, de aula em aula você conseguir. Eu não sei se estou sendo muito claro, mas eu gosto, eu até falo bastante aqui, que é para deixar bem quebrado mesmo, para ficar bem, né, para entrar bem a reflexão na cabeça mesmo. Então você está ali vendo, você está passando, então você vê por que algumas pessoas evoluem mais rápido, né? E outras têm um pouquinho ali. Isso tem muito a ver com a criação, né? Daquele exemplo que eu passei. Talvez na hora você via, né, o irmão, né, sendo você, por isso que eu falo, é muito de quem fala
e é muito de quem está absorvendo, ou seja, é muito do pai que está ali falando, né, dos pais, e é muito da criança que está absorvendo a informação, a forma como ela está absorvendo, que às vezes não foi nem falado, mas ela está sentindo. Esses dias eu vi um vídeo que um pai chega, né, ele passa pela menina e vai lá e carrega o filho, o menino no colo. Ele não falou nada, mas é nítida a expressão dela, né, de segundo plano, né, ou poderia ter abraçado os dois. Ali houve uma hierarquia dentro da cabeça dela. Claro que depois ele foi lá e estava brincando. Nem de brincadeira se faz uma coisa dessa, né? Isso eu já comentei, inclusive, quando eu trabalhei com mães, que eu via muito no perfil dela, né? Que era muito a filha mais nova, muito a filha mais nova, muito mais a filha mais nova. E via-se pouquíssimo a filha mais velha, né? Aparecendo em fotos, em ocasiões. Isso daí, sem a fala, já começa a demonstrar hierarquia, né? Ou seja, quem é mais desejado, pode ser que não, mas é uma boa possibilidade. E isso influencia absurdamente, exatamente na hora do desenvolver. Não é, olha, quando eu estou explicando as coisas, eu gosto de deixar muito claro para não ficar, porque às vezes as pessoas vêm tirar dúvida e elas vêm arrematando, né? Então, tipo, como se mas você falou que é quando o irmão... Não, isso não é conclusivo, isso é só um meio de reflexão. Isso é uma das coisas que acontece. Tem possibilidades também dos pais, né, que incentivam, né? Então, nunca tem aquela parte da criança tá fazendo, tipo, ter uma obstrução ou ter um comparativo, não tem um duelo ali, entendeu? Tá sempre bom o que tá fazendo. Isso também eu já notei já, né, em clientes que eu tive, excepcionalmente, tanto de musculação, né, de você ver a forma como um desenvolve, não, depois você vai ver a forma da criação, que eu gosto muito de dialogar isso. Eu trabalho muito a mentoria de inteligência emocional dentro da luta, né, e na musculação, e excepcionalmente para quem faz a mentoria, óbvio. Então, de você estar vendo de crianças que foram ali meio que criadas, que eu cresci também com pessoas que eu já, né, que eu já ministrei aula, de você ver como é a criação e de você perceber uma coisa, né, a forma como aquela criança que foi criada com tipo o sempre tá bom, né? Tipo, o que ela tá fazendo tá sempre de parabéns, né? Não tá tendo uma obstrução, uma crítica, tá sempre isso, sensacional. Da forma como você tá fazendo, mas para-se e, né, para refletir com isso. Mas e se realmente tá bom aquilo? Só que aí, né, você entra num conceito de uma coisa que eu notei isso daí em algumas pessoas, vou ser mais específico em 4 pessoas que eu conheço, que eu percebo muito isso, que é o que tá fazendo tá bom. Você entendeu o que eu quis dizer? Que ele poderia estar evoluindo um pouco mais, só que da forma como ele fez, tá bom. Mas eu falo assim, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Mas é que a pessoa, tô querendo dizer assim, ela deixa de evoluir mais, ela deixa de fazer mais, você entendeu? Ela poderia dar um pouco mais do eu, né? Só que para ela, como tudo sempre foi bom, né? Ou foi aquela criança, tipo, café com leite, né? Que geralmente mulher mais assim, né? Olha, o seu irmão, né, é o que tem que fazer tal coisa e você tem que cuidar da sua irmã. É sempre essa coisa assim, então é deixado uma coisa mais de lado, né? Não é se cobrado tanto ali, é se cobrado talvez mais do homem. Isso é uma infinidade e também é uma coisa muito específica. Quando eu estou falando isso, eu estou passando aqui para vocês uma reflexão, que daí vocês vão ouvindo, vão pegando aquilo ali e vão
se é vivo na vida de vocês isso, se é alguma coisa que você já percebeu, que você já viveu. Aí você fala, interessante, isso que ele está falando, você entendeu? Não é nada conclusivo, é sempre uma reflexão, é sempre eu estar entrando na cabeça de vocês que estão ouvindo e ali e dar uma cutucada naquele assunto, que aí fica relevante e entra naquilo. Olha que interessante isso que ele falou. Isso pode ser que quando ele está falando isso, olha, já passei por uma situação. Quando eu coloco a situação dentro de quem já viveu aquilo e está ouvindo, aquela situação fica viva, porque você já passou e remete você ir lá naquela situação. Então, quando eu estou falando alguma coisa, você está ouvindo, se ele encaixa, se já teve aquilo, leva você, que está lá na sua caixinha de Pandora, no seu inconsciente. Então, eu vejo muito isso, né? Isso depende excepcionalmente no seu desenvolver, né? Na sua progressão. Não é que, dependendo da pessoa, do que ela passou, talvez ela não consiga progredir, porque dentro da cabeça dela, ela foi colocada como mediano, que ela não era o irmão tão bom, né? Que é um desenho clássico, né? O irmão do Jor-El, né? Você vê, o Jor-El era o King Kong. Eram 3 irmãos, tinha o mais velho, o Jor-El e o menor, né? Que é o que narra praticamente o desenho. Tudo era o Jor-El, por isso que o nome do desenho chama Irmão do Jor-El, porque ele era, entendeu? Então era tudo Jor-El, tudo era o Jor-El. Isso daí coloca a pessoa, olha só, nem sempre coloca para baixo, nem sempre coloca como mediana. Tem pessoas que tiram extremo mérito, como esse garoto que fez esse desenho, né? Que ele sempre via aquilo ali que era o máximo, sempre é o bom que está fazendo as coisas da família, é o premiado, sempre aquilo. Duas possibilidades, tem quem chora e tem quem vende lenço. Numa situação dessa, você pode se acanhar e realmente se achar mediano, como eu já vi muitas situações, da pessoa só aceitar a relação ruim, não conseguir terminar um livro, terminar uma coisa, não cuidar do corpo, né? Porque ele acha que ele é mediano, que ele não é bom o suficiente para fazer as coisas. Ele tem limite, é como se ele chegasse até aqui, né? E ele enxergasse a outra pessoa aqui em cima. Só que ele fala, daqui eu não posso passar, porque ou ele foi colocado nessa situação, ou ele enxergou dessa maneira. Você entendeu como é que funciona? É uma coisa bem ampla, nada conclusiva, uma coisa a ser trabalhada. Isso é uma coisa que eu trabalho muito especificamente com cada pessoa, detalhadamente, que você vai entrando, entendendo. Mas então, para vocês terem um pouquinho, né, da base, para você ver, eu vejo muito isso, né, que a pessoa, tipo, se acomoda, tá tudo bem, eu não consegui fazer, e você vê que o progresso dela é muito lento, que ela não tem aquela ganância. Isso é muito pessoal, muito, extremamente. Rogers, que é humanista, ele fala isso. Cada um é único, ou seja, a forma como um enxergou, como ele analisou e como ele leva aquilo para ele e como ele, né, vai transbordar para a vida é único. Você tem uma base aqui que eu estou explicando para vocês, né? Você tem essa base, vendo isso, você vai tendo você vai se direcionando, né? Você vai tendo um foco ali para entender as coisas, mas nada é conclusivo, é muito para se trabalhar, é mais que nem eu disse, é para cutucar alguma coisa, alguma vivência, para você entender. Será que eu não deixo ele fazer tal coisa por causa disso? Será que não? Nunca na vida, mas nunca na vida mesmo, seja conclusivo. Ah, não é nada a ver isso aí que você está falando, não é assim, e pau, bate o martelo. Sempre questione, né? Eu sempre trago aqui questões, vivências, porque enquanto eu estou falando, um monte de pessoas sempre vem falar assim, cara, você falou tal coisa, e realmente, eu lembrei de uma vez que aconteceu tal, e tem detalhes, tem coisas na vida nossa que foi tão pesada,
né? Por exemplo, um soco e uma cotovelada que eu já tomei na cara, que eu tenho até o nariz um pouco amassado aqui no canto, para mim é sustentável. Eu tranquilamente aguentei aquilo ali e continuei. Tem outras pessoas que iriam tomar uma porrada daquela, ou iriam afetar muito mais, né? 2 acidentes que eu já tive devido à luta, que eu acho a luta, né, uma coisa de corporal, que dá uma estrutura para você. 2 acidentes que eu tive, eu bati a cabeça no para-brisa. O airbag me segurou, mas eu bati a cabeça no para-brisa. Eu ia sair voando sem um arranhão, né? Então a luta traz muito essa consciência corporal, essa coisa, essa estrutura. Mas voltando aqui, né? Estou falando da importância aqui da luta, já que eu já estou na ênfase dela, da forma como nós enxergamos cada coisa, né? Ou seja, para eu passar por tudo isso, para mim é tranquilo. Outra pessoa ia achar o fim do mundo, um absurdo, ou ia ter outra pessoa ainda que achar mais engraçado ainda do que eu, não achei nada de ter passado por isso. Você entendeu? Para uns, uma folha caindo na cabeça é motivo de risada, e para outros, uma folha é como se caísse uma árvore inteira. Então, depende de como cada um enxerga, né? Só sabe da dor aquele que vive, né? O próprio. Ele que lida, ele que sabe como é. Não é simples isso, mas é mais para trazer isso para vocês verem no que vocês estão desenvolvendo no trabalho, né? Eu estou aqui passando essa reflexão porque eu vejo isso muito no desenvolver de cada um na luta. Eu via na academia também, começavam 2 amigas a treinar juntas e uma evoluía, se alavancava um absurdo, tanto que eu preferi trocar o horário, porque uma estava vendo a outra evoluir absurdamente e essa que não estava no mesmo caminhar que essa, o que acontecia? Ela estava ficando frustrada, estava piorando a situação dela, ou seja, poderia ser um gatilho ver essa se alavancando tanto, ou seja, ela pode ter passado por isso na vida dela, ou não, né? Eu não trabalhei a fundo na cabeça delas, mas eu tive que trocar de horário. Tanto porque trabalhar com 2 pessoas é pior do que trabalhar com uma só. Porque você tem que dar atenção para 2 pessoas. As pessoas acham que geralmente é assim, né? Aí 2 mata 2 clientes numa bordoada só. Não, não é. Como essa daqui, por isso que eu falo, né? Pensar 2 dedos na frente do nariz, é pensar lá na frente. Essa daqui eu ia atrapalhar a evolução dela, porque essa daqui não estava caminhando junto. E na verdade estava ofuscando ela, a evolução dessa. Então eu tinha que trabalhar na evolução dessa, porque ela tem potencial para subir, né? Isso é uma coisa que eu amo fazer, eu adoro gente que gosta disso. E eu tenho que trabalhar com essa daqui sozinha, porque talvez seja um gatilho para ela. Talvez para essa daqui, ver a outra subindo, vai arremeter o quê? Nossa, né? Aconteceu tal coisa, talvez nem venha na cabeça da pessoa. Talvez um irmão que saiu mais bem sucedido que ela, ou que ela sentiu isso, ou talvez outra situação que eu nem tô aqui dando um exemplo, né, que possa vir a acontecer. E aí que acontece o quê? Vai ofuscar. Lembra que eu falei? Tem quem chora e tem quem vem de lenço. Talvez isso daqui, essa alavanca, sirva, né, para ela entrar aqui junto nessa e subir junto, ou pode colocá-la mais para baixo. Depende de cada um, é uma coisa muito única, né? A reflexão que eu coloco aqui é para todos, é um geral. Todo mundo que for ouvir isso daqui, que está ouvindo a história, que vai passar alguma coisa, sempre vai dar um start na cabeça para, né? Só que aí é que está a evolução de cada um. Conclusivo aqui, né, para concluir, né? Vamos concluir aqui, fechar isso daqui para vocês entenderem. A evolução sua, ela depende muito de você saber isso daqui que eu falei hoje, né? De você buscar a raiz disso daí e falar: ah, é por isso que eu ajo desse jeito, então. Não é que eu sou mediano,
É que eu sempre fui colocado nessa posição, ou eu me enxergo nessa posição. Por isso que eu nunca consegui terminar de ler o livro, eu não terminei minha faculdade, eu não evoluí, eu não passei, né, do estágio 1 para o estágio 2 do trabalho. Por isso que eu tô ali sempre num relacionamento ali que é mediano, que nunca dá certo, que não evolui, que uma pessoa que não é bacana, a pessoa às vezes que me coloca para baixo. Você entendeu? Talvez seja por isso, não sou eu que sou mediano. Todo mundo nasce do zero, uma folha em branco. Desde a gestação, né? Já vem os genes dos pais ali, das coisas que eles faziam, já vem um pouco embutido. Mas quando você nasce é uma folha em branco, né? Só tem ali o cabeçalho ali para você escrever o seu nome e tem as perguntas ali, que é mais ou menos como o que você passou, né? Ali na sua gestação e as características dos seus pais, porque dali para frente, a forma como vai ser gerado depende muito do que você vai ouvir, ver, de como você vai interpretar aquilo ali, entendeu? Então, é mais ou menos isso, é a reflexão. Lembra que eu falei, não bate o martelo, questione-se. Todo mundo pode ser bom, todo mundo pode trabalhar, né? Aquilo que eu falei o vídeo inteiro, o desenvolver mais rápido de um e de outro tem muito a ver com a forma como absorveu as coisas na criação, né? Talvez lembra do se alavancar e junto e o outro, ou o outro ceder naquilo, né? De estar ali junto com a pessoa, de disparar gatilhos, tem muito disso. Então o trabalho é mais ou menos esse, a reflexão é essa. Você é bom, né? Talvez você deixe de fazer as coisas, de acreditar, devido a uma coisa que está no seu inconsciente, de você ter sido colocado nessa posição. E isso é um trabalho que tem, sem sombra de dúvida, que quando você descobrir, né? Quando você tirar a capa de cima do iceberg ou tirar a neblina da frente do iceberg, dá para você manejar o Titanic, né? E não continuar nessa linha que você não consegue progredir, que você, porra, mas eu poderia estar fazendo tal coisa e não consigo, não sei o que, de onde vem isso? Ai, minha vida, não sei o que, blá, blá, blá. Talvez seja isso. Talvez seja o trabalho que está faltando você fazer para você conseguir entender que você realmente é bom o suficiente. A trava, muito possivelmente, vem da sua criação, do modo como foi criado. E não que você não seja bom o suficiente, que você seja mediano, que você aceite isso. Talvez você é foda pra caralho e não faz a menor ideia disso, devido à trava que colocaram em você lá atrás na sua criação. Essa é a reflexão de hoje. Um grande abraço, até mais.